Estamos iniciando mais um programa Diálogos sobre a Vida, onde eu, Marcos Rezende, e meu amigo Eduardo Iver, tecemos comentários, dialogamos a respeito da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. O tema que nós escolhemos para hoje é a assimilação do ensinamento. Eu vejo uma diferença entre conhecimento e ensinamento, né? O, como eu falei, não apenas do Krishnamurti, mas de qualquer fonte original de sabedoria, né? Então, por exemplo, Jesus Cristo fala: amai ao próximo como a ti mesmo, amai aos vossos inimigos. Não adianta você tomar isso como um conhecimento, introjetar na memória e fazer isso de uma forma artificial, porque a sabedoria, a inteligência, ela é sempre espontânea, ela não é adaptar-se a um padrão é, fixo, né? E a vida vai criando tantas situações, tantas variantes, que não adianta você ficar fixo numa ideia, né? E o Krishnamurti sempre fala isso, que a consciência livre, ela não se prende a nenhuma ideia, né? Ela exatamente está sempre observando, né? É, buscando estar presente e a partir daí ela atua e sem intervalo entre a compreensão e a ação, ou seja, há uma espontaneidade na própria ação, né? Daí, Edu, essa é a nossa investigação. Hoje eu acho extremamente difícil, mas eu acho que vale a pena o desafio, né? Como é que se daria o assimilar? Como é que se daria o. Eu tenho a impressão, só lançando alguma semente aí para ver o que acontece, eu tenho a impressão que a gente precisa descobrir realmente a verdade ou a falsidade do que está sendo dito, seja por quem for, né? E quando a gente realmente percebe por si mesmo, cada um por si mesmo, a verdade tem um poder transformador, tem um poder de ação, né? Ela, a ação vem naturalmente quando há essa descoberta da verdade sobre o tema que for, sobre a situação que for, né? Então, como que a gente lida com esse paradoxo do que o Krishnamurti fala sempre que tem que ter essa liberdade em relação ao conhecimento, né? Você não pode ficar fixo numa ideia, num ponto de vista, em alguma coisa do gênero. Ao mesmo tempo, como trazer o ensinamento sem vivenciá-lo, como assimilá-lo sem que seja uma vivência. É um tema assim complexo que eu acho que é o nosso desafio de hoje. Fala aí, meu irmão, o que você acha disso? Pois é, Marcos, não é um tema trivial, né? Mas, como você disse, a assimilação é o que é fundamental. Nós vivemos numa sociedade que é muito superficial, em que as pessoas estão sempre sendo bombardeados com todo tipo de informação, com todo tipo de opiniões, e muito pouca coisa é realmente essencial. Então, me parece assim que a mente ela acaba não dando tanto valor àquilo que está chegando até ela e até com uma defesa ela ela passa a atuar no nível um pouco superficial. Então, o que o Krishnamurti fala em relação à assimilação, a importância de você não apenas receber uma série de dados, de informações, de palavras, mas de introjetar, que a assimilação tem a ver com você levar para dentro de si, fazer com que aquele ensinamento seja, passe a ser parte da sua vida, né? Que o que não é uma coisa trivial essa assimilação. Às vezes a gente pode até associar
assimilação com digestão. Quando você come de uma forma muito rápida e pensando em outras coisas, agitado, a assimilação dos alimentos não é muito boa, porque você não conseguiu dar atenção no processo de digestão e o corpo está agitado, está sem saúde, sem as melhores condições físicas. Então, esse receber o, o ensinamento e transformá-lo numa verdade interior é uma coisa que não é simples. E eu diria até que existe uma relação entre essa assimilação e o que nós chamamos de aprendizado, né? Que nem sempre que você ouve alguma coisa, você aprende. Primeiro que a mente já filtra tudo aquilo que ela entende como sendo descartável, como sendo pouco importante, né? Então, o real aprendizado implica numa conexão, num foco, numa atenção também muito grande e, e numa abertura para que aquela verdade possa ser, no mínimo, escutada. Não necessariamente se tem que concordar, isso que o Krishnamurti sempre coloca, né? Mas você ouvir é uma arte, né? E ele enfatizou isso várias vezes, em várias palestras, a arte de ouvir. Como é importante você não, não colocar as suas ideias, os seus pensamentos, as suas concepções e opiniões, sempre confrontando com o que está sendo dito, e aceitando, rejeitando, e, enfim, julgando. E aí, então, trazendo assim como sendo aceitável ou verdadeiro somente aquilo que você concorda e que está de acordo com a sua experiência, com as suas verdades interiores, vamos dizer assim. Então, o verdadeiro aprendizado, a verdadeira assimilação, implica numa abertura, não é, Marcos? E eu lembro, logo no início daquele livrinho que é tão precioso, Luz no Caminho, está dito, esses ensinamentos são voltados para os discípulos, né? E a Radha Bonnier, quando ela comenta sobre Luz no Caminho, ela diz que o discípulo é aquele que está pronto para aprender. Então, isso é que difere um discípulo de uma pessoa comum. A pessoa comum está recebendo um monte de informações, um monte de dados, até de ensinamentos, mas ele não tem aquela postura do discípulo que está pronto para ouvir, pronto para entender, pronto para assimilar. Isso que faz com que esse aprendizado possa se tornar uma realidade interior que é transformadora. Porque se você ouve alguma coisa e aquilo não toca o seu coração, não gera algum tipo de real aprendizado, aquilo é só conhecimento. É diferente de algo que tocou o seu coração, né? É muito bonito quando você ouve alguma coisa e que você vibra, sente aquilo como sendo algo importante para você, né? Às vezes fica até emocionado quando você ouve alguma coisa assim que é muito marcante, é muito tocante e que passa a ser uma experiência que é vivida no nível do coração. Então, eu vejo essa assimilação como algo muito precioso que demanda uma atitude de abertura, uma atitude que exige também uma atenção. E, Marcos, é muito interessante, né? O Krishnamurti também fala, ele diferencia atenção de concentração, que às vezes a mente está muito dispersa, né? Aí alguém está falando alguma coisa, o próprio Krishnamurti faz uma força para tentar prestar atenção àquilo que está sendo dito, ou até mesmo aquilo que está sendo lido de algum livro, seja do Krishnamurti, qualquer outro, né? Então você está brigando para conseguir manter a atenção, manter o foco, né? Mas ele diz que isso aí não é a verdadeira atenção.
a verdadeira atenção não pode ser excludente, não pode ser algo que você está tentando é, trazer para você e colocando tudo aquilo que compete com o que está sendo dito de lado. Esse é um outro assunto assim, muito rico, né, para nós investigarmos, né? Essa atenção que é fundamental, que é muito importante, fundamental para a assimilação, que nunca pode ser uma coisa excludente, porque quando é excludente, você está querendo concentrar às custas de você eliminar o resto, você está gastando energia com esse processo de briga com outros pensamentos, briga para não deixar a mente devagar e esse tipo de coisa. Então, são vários elementos que eu estou trazendo aqui para a gente investigar junto e tentar entender um pouco, né, como é que opera a nossa mente, né? Como que nós podemos realmente ouvir um ensinamento e transformar essa experiência de ouvir ou mesmo de ler em algo transformador, algo que gere uma assimilação. Eu entendo assim, essa assimilação como algo que calou fundo em você, que de alguma forma você, depois de aprender, depois de você assimilar, você já não é mais o mesmo que você era antes. E aí, Marcos? Pois é, Edu, isso aí que você falou remete ao ponto do poder transformador da verdade, né? Que a experiência da verdade, ela transforma a pessoa. Você já não é mais o mesmo quando você tem uma experiência de percepção da verdade que só você pode perceber, né? A verdade é um processo interno que é a melhor compreensão da pessoa, né? É aquela natureza, aquele lado criador que todos temos, ou divino, como alguns gostam de falar, e ver as coisas como elas são, sem as distorções das ideias, das opiniões, dos preconceitos, dos chamados condicionamentos, né? Então, esse ver as coisas sem distorções é a experiência da verdade. E ela é sempre transformadora. Isso não é só o Krishnamurti que fala, todas as religiões, né? Até Jesus Cristo falava: conhecereis a verdade, ela vos libertará, né? Que é libertar dos próprios condicionamentos, dos preconceitos, das ideias arraigadas, das tradições e por aí vai. Então eu tenho a impressão que esse tema da assimilação do ensinamento, ele necessariamente remete à percepção pela própria pessoa da verdade ou da falsidade do que está sendo dito, né? E é interessante também, Edu, que a gente fala com palavras. O Krishnamurti falava com palavras, todo mundo fala com palavras. E as palavras podem ser interpretadas de um jeito ou de outro, né? Você viu, por exemplo, você usou a menção que a Radha Bonnier fala sobre ser discípulo, aquele que está pronto para aprender. Aprender nesse sentido, aquele que aquelas coisas vão fazer sentido para ele, porque um outro aquilo não vai significar nada, né? Mas essa palavra discípulo hoje, quando você fala, fulano é discípulo de fulano, você já está dizendo, ele é um seguidor, ele é um imitador, ele é ah, o cara que fica repetindo o que o outro falou e tal. Então, a mesma palavra que na sua concepção original, essa interpretação da Rada em relação à luz do caminho tem tudo a ver, na concepção comum é até antagônica ao que o Krishnamurti fala, né? Que você não seja discípulo de ninguém, que você seja discípulo de si mesmo, né? Da sua melhor inteligência, da sua melhor capacidade de compreensão, né? Então, esse processo de decantação interior do que é palavreado, do que é ideia, do que são coisas da memória e do que é a percepção, é que talvez esteja no âmago dessa coisa da assimilação
do ensinamento. Seja até para verificar a falsidade dele, porque não deixa de ser. Quando você vê o falso como falso, você está vendo a verdade da falsidade, né? Quer dizer, uma coisa é quando você joga o seu preconceito, a sua ideia prévia, o seu próprio condicionamento em relação às coisas. Aí você rejeita. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você vê com clareza que uma coisa ali é uma balela num certo contexto ou circunstância, né? Enfim, eu vejo que tem tudo a ver com esse, como você falou, essa coisa de compreender a nossa própria mente. Porque o Krishnamurti fala que a memória, tudo que vai através da memória, que é muito importante para as coisas práticas da vida, né? Para a vida prática, material externa. Sem a memória você é um demente, né? Mas para esse viver criador, ou chamada vida espiritual, ou despertar, né? Isso tem que ir além da memória. Não pode ser aquela coisa que fica saindo e repetindo, né? E aí ele sempre fala que o pensamento é limitado porque o pensamento é uma reação da memória. E por isso é sempre limitado. Mas a percepção é ilimitada. Ou seja, a percepção é a ficha que caiu, é o insight, é a sacação, é exatamente o encontro com a experiência da verdade, né? Então, eu tenho que a coisa vai muito por esse lado, de que a experiência da verdade nunca é repetitiva, por isso que ela não é mecânica, ela não é memória. Ele chega a dizer, até de uma forma radical, a verdade, quando repetida, é uma mentira, né? Às vezes ela pode não ser uma mentira, mas se ela for uma repetição, ela não será verdade no sentido de que é aquela compreensão que vem de uma consciência maior. Ela fica no nível superficial, como você falou, né? A repetição está no nível superficial, enquanto a verdade, percepção da verdade, ela está nesse nível de luz na consciência, né? De desobstrução da consciência em relação a preconceitos, ideias, condicionamentos em geral. Então, Edu, eu acho que tem muito a ver com esse processo de registrar na memória, mas de estar livre da memória, não se prender nele, olhar por si mesmo, apagar. O apagar não quer dizer uma demência, até porque a gente não poderia. Como é que nós íamos falar aqui se nós apagássemos a memória? Não teríamos como, né? Mas assim, não se pegar em nada do pensamento, deixar o pensamento vir e ir, fluir, soltar, para que essa percepção ilimitada ou libertadora ela tenha, ela faça esse trabalho de desobstrução dos condicionamentos e traga a tal transformação, né, no viver, que vai se refletir nas relações, vai se refletir no modo com que você se comporta na vida. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Meus amigos, estamos de volta com o nosso programa Diálogo sobre a Vida e hoje nós escolhemos o tema a assimilação dos ensinamentos. Então, estamos juntos aqui investigando sobre essa obra maravilhosa de Krishnamurti e vamos então continuar com com esse diálogo sobre os ensinamentos. O processo de aprendizado, o processo de assimilação de algo que está sendo dito, por exemplo, você está ouvindo uma pessoa, qualquer que seja, né? Você, para eventualmente assimilar
algo que seja importante, seja útil para você, primeira coisa é que você tem que estar com a mente atenta, né? Porque senão, se você estiver com a mente, né, voando, e isso ocorre muito quando você não tem energia, quando você está estressado, quando você está preocupado com alguma coisa, aí você não consegue colocar a mente voltada, assim, como se fosse num relacionamento mais profundo com aquele que está falando. Ou seja, Atenta e vazia, né, Edu? Atenta e vazia. Porque se você tiver, exatamente. se você tiver respondendo, dizendo concordo, discordo, você não está ouvindo. É. O Krishnamurti fala muito na importância de você ter espaço na mente. Que quando a mente está poluída, ela não tem espaço, ela está cheia de opiniões, de ideias, de desejos, e querendo, muitas vezes, mostrar que a sua opinião é mais verdadeira, querendo impor o seu ego sobre o ego de outra pessoa. Então, se não há esse espaço, você não escuta verdadeiramente, né? E o Krishnamurti fala uma coisa muito interessante num dos livros dele. Ele diz o seguinte: se você está realmente escutando com atenção alguma coisa, isso não quer dizer que você vai concordar com o que a pessoa está dizendo. Isso é muito interessante, né? Porque parece que essa absorção é como você pegasse o que está sendo dito e trouxesse tudo para dentro. Mas é você observar, estar atento para o que está sendo dito e, eventualmente, e ele fala isso, você pode até observar que o que está sendo dito reflete um preconceito do orador, né? Você vê, você ouve não só as palavras, mas você observa que aquelas palavras estão maculadas por um preconceito, uma ideologia. Então você percebe isso. E mais que isso, você percebe a sua própria reação ao que está sendo dito. Geralmente você não tem essa disposição de ouvir, de estar ciente da sua própria reação em relação ao que a pessoa falou. E geralmente é um processo automático, né? A pessoa fala, você já rebate, já julga, já classifica e discorda ou concorda. Então, esses mecanismos mentais não são de uma mente atenta. Uma mente atenta, ela percebe o que está dito, percebe as implicações, o que está por trás das palavras, né? Porque a inteligência justamente é isso, é interledere, né? Você ler entre, você perceber o que está por trás da palavra, as intenções, as ideias que estão gerando aquele discurso, aquela palestra, ou aquela expressão verbal. E você também entender como você reage. E sempre que você reage, você está se fechando, você está julgando, você está classificando, então você não está mais aberto para o que a pessoa está falando. E muitas vezes o outro está falando e você já está preparando a sua resposta. Isso quer dizer que você não está mais escutando, ou está escutando só com o fundo da sua mente. Então, como é que vai haver assimilação ou absorção de algo que é verdadeiro se a sua mente não tem espaço? Ela está ocupada em classificar, está ocupada em julgar e tudo isso. Então, você pode ter uma mente que escuta, que entende o que está sendo dito, que eventualmente percebe as limitações ou até a falsidade do que está sendo dito, não baseado em preconceito, mas porque você está ouvindo com atenção. Mas o mais importante é essa terceira parte, você olhar e entender os seus mecanismos, como é que funciona o seu pensamento, como é que você reage a tudo que está sendo dito pelos outros. Se você não estiver atento para isso, essa assimilação não vai se dar. Aí você vai apenas dizer, não, aquilo é verdadeiro, então você já sabia, você não está acrescentando nada. Ou então você diz, isso aí é falso, então não interessa para mim. Um discípulo, como nós estamos dizendo, né? Ele tem essa atitude do aprendiz. Ele está com espaço para ser preenchido na sua mente, né? É interessante, quando você acha que já sabe,
não há mais espaço. E aí pronto, acabou o aprendizado, acabou a assimilação. Então nós temos que assim perguntar a nós mesmos: será que nós estamos deixando espaço na nossa mente para que o novo possa penetrar? O que você acha, Marcos? Perfeito, perfeito. É aquela história, né? Diz que até as pedras dão sermões, né? Isso está na Bíblia, está na Carta dos Mahatmas. E o Krishnamurti, ele insiste que tudo está te ensinando se você for um observador atento, né? Não só das pessoas, das situações, mas de si mesmo, do que vem à tona na sua subjetividade, uma reação, etc, etc, né? Então, esse processo do aprender, que é muito diferente daquilo que a gente foi condicionado na infância, né? Aprender na escola, que era memorizar, decorar, fazer prova e tal. O aprender que ele insiste muito é aprender no movimento da vida, né? É extrair compreensão das situações que elas vão acontecendo, né? Do próprio desdobramento delas. Eu vejo, Edu, que não adianta a gente ler demais, não adianta a gente devorar livros, não adianta a gente ver tudo que é vídeo que aparece de todo tipo, de tudo que é guru, de tudo que é líder, até do próprio Krishnamurti. Uma coisa que ficou clara para mim é que nunca se deve ler mais do que um capítulo de cada vez, porque ele deixou uma obra muito vasta, mais de 200 títulos publicados, né? E, e aí ele tem algum microfone ligado aí no caminho. Então, o Krishnamurti deixou mais de 200 obras publicadas. E se você for querer devorar, você não vai beber nada, não vai absorver nada. É que nem você tem um. Você tem, todo mundo tem sede, não é isso? Todo mundo precisa de água. E nós. Você imagina uma tremenda fonte de água e você querer beber a fonte inteira, você não vai dar conta nunca. Então, essa assimilação passa pelo seu processo pessoal de aprendizado. Então, lê pouco, mas refletir muito, né? Como eu disse, nunca mais de um capítulo por vez. E como você relacionou com a digestão, né? Mastigar bem, saborear bem, refletir bastante, né? E deixar que aquilo, que a sua própria consciência vá, através desse processo de compreensão, vendo a verdade ou a falsidade, o valor ou o desvalor daquilo que está sendo dito, seja qual for a fonte, seja o Krishnamurti, seja outro. Mas na obra dele eu acho isso muito importante, porque, como eu falei, ele viveu mais de. Ele morreu com 90 anos de idade, né? Desde garoto ele dava palestras, etc. Então a sua vida inteira, 70, 80 anos, trazendo uma mensagem. E eu acho que é muito maior do que ele próprio, né? É até interessante, a editora Teosófica vai lançar agora o livro do professor P. Krishna, que é uma joia em uma bandeja de prata. Eu tive a honra de ser convidado para fazer o prefácio da tradução portuguesa desse livro, que é um livro em que ele fala da convivência dele com Krishnamurti, ele traz diálogos com outras pessoas, com ele, com Krishnamurti também, né? E ele conta a história, e você, através desse livro, você vê um pouco do Krishnamurti tomando decisões práticas, vivendo coisas da vida prática, né? Em relação às escolas que ele fundou, etc. E aí você vê que ele era um ser humano assim muito especial, porque ele vivia de acordo com o que ele falava. Agora, a obra dele é de uma vastidão muito maior do que ele próprio. E é como ele disse: o orador não tem importância, mas o ensinamento, sim, né? O ensinamento que vinha através dele, que ele não tirava da memória, mas era uma inspiração, era
uma conexão interior que ele fazia. Então, eu acho que essa assimilação tem a ver com você ler pouco, mas refletir muito, né? E não julgar, não dizer concordo, discordo. Ouça, ouça, sem preconceitos, e a sua própria consciência vai explorando o tema, e com isso ela vai se alargando e ampliando os seus próprios horizontes de compreensão, né, Edu? Acho que vale a pena a gente ir devagar, não querer beber a fonte inteira, né? Mas beber na medida da nossa própria sede. Porque se a gente transformar o ensinamento dele ou de outros em conhecimento acumulado na memória, né, vai esse conhecimento, ao invés de ajudar, a gente ele atrapalha, né? Você tem que ter a consciência livre em relação à memória, livre em relação a tudo que está ali arquivado para poder olhar de uma maneira desobstruída, né? Com a luz da sua melhor consciência, que traz a sua melhor compreensão. Quando você falou, eu lembrei sobre essa questão de ler com atenção e não ler demais. Eu lembrei do que Blavatsky falava, né? A Blavatsky dizia o seguinte: você, quando está estudando um livro, não um romance, que o romance você não precisa de prestar muita atenção, você segue naquela linha de pensamento do autor, mas se você está estudando um livro profundo, como a Doutrina Secreta, Luz no Caminho, Voz do Silêncio, etc., ela diz o seguinte: você tem que ler pouco e gastar mais tempo digerindo o que foi lido, né? Refletindo sobre o que foi lido do que lendo. Então, o tempo que você processa o ensinamento precisa ser maior do que o tempo que você gastou lendo o ensinamento. Eu acho isso muito interessante, né? Demonstra uma atitude de uma pessoa reflexiva. Às vezes nós não damos esse espaço para que o ensinamento possa ser assimilado. Então, voltando ao tema da nossa investigação, né? A gente precisa de espaço e de tempo para poder assimilar. A mente tem que ter espaço e você precisa de tempo para que aquilo que você ouviu ou leu de alguma forma seja processado. A digestão leva um tempo. Qualquer processamento interior precisa de um certo tempo. Então você vai pegar aquilo e vai trabalhar, né? Às vezes uma frase pequena, como mata a ambição, que é o primeiro aforismo de Luz no Caminho. Você pode, como diz Harald Bonnier, levar isso aí no nível superficial. Lógico, eu não sou ambicioso, então eu posso passar para a próxima instrução. Mas ela disse, não, você tem que estar atento porque existem níveis muito mais sutis de ambição do que você geralmente considera. Então, aí você vai pegando aquilo, assim, "Pô, será que eu estou sendo ambicioso de alguma maneira? Será que as minhas atitudes demonstram algum tipo de ambição que está meio oculto, que está velado, mas que, né, se manifesta de maneiras não muito claras na minha mente?" Então, essa investigação é fundamental para você conseguir realmente assimilar. Senão você lê e passa para outra, para outra, para outra, e no final você não trouxe nada para nenhuma contribuição para o seu crescimento interior. Então você Mas vê esse que tempo, Edu, esse tempo não pode ser com um objetivo a ser atingido, hein? Né? não, é uma coisa natural, né? É uma atitude que você tem que nem você quando você está assimilando o alimento, né? Você tem que respeitar aquele momento da assimilação. É É uma isso aí. é um momento que a digestão vai funcionar e se você estiver tranquilo, tal, aí a digestão vai funcionar bem. Uma outra coisa que o Krishnamurti fala, só para finalizar, que eu achei muito bonito, um dos livros dele, é que quando você está escutando, por exemplo, um sino tocando, né? Não precisa ser uma palavra, pode ser qualquer som, um sino. E ele pergunta assim: você, quando escutou o sino, você escutou também o silêncio que tem entre uma badalada e outra? Porque se você ouvir só a badalada, você não está escutando de fato.
o sino, né? O que torna o som do sino bonito é que existe um espaço, um tempo entre uma badalada e outra. E se você estiver atento, segundo o Krishnamurti, esse conjunto entre o som e o espaço, entre a pausa e a ausência de som, é que criam a beleza daquele som que aí penetra em você, né? Eu achei muito bonito isso e tem muito a ver com essa ideia da assimilação, né? Você ouvir a palavra e também aquilo que não está dito, ouvir o som e também dar atenção para a pausa, para aquele espaço entre dois sons, entre duas badaladas, né? Então, é você estar aberto para uma visão integrada da realidade, em que o espaço, o som, o tempo fazem parte do mesmo todo. Talvez a gente pudesse dizer, então, que é se esvaziar da informação sem ignorá-la, né? Sem desprezá-la, né? Nesse sentido. Porque se a gente fica carregando como memória, aquilo é um bloqueio na observação da vida, de qualquer coisa, né? E se a gente deixa aquilo num plano diferente, sem rejeitar e sem dizer a verdade é isso, se agarrar naquilo, né? Você só deixa aquilo no seu pano de fundo, né? Aquilo vai operar sozinho, a transformação vai acontecendo sozinha e a compreensão também vai acontecendo sozinha. Tem muita coisa que eu leio do Krishnamurti que eu não entendo, e eu sou honesto, não entendo, né? E qual é o problema? Por que que eu tenho que. Ah, agora eu entendi, aí vem com uma verbalização qualquer, como se fosse. Até porque a obra dele tem profundezas, assim, cara, incríveis, incríveis. E eu não chego a nem 10% talvez, da profundidade do que ele diz, ou menos ainda. Mas não importa. Eu vou beber aquilo que a minha sede vai pedir, só isso. Eu não vou querer ser ele ou viver como ele, mas eu posso viver, ser eu mesmo, aprendendo no movimento da vida. Eu acho que essa é a assimilação maior, é você estar aprendendo no movimento da vida. E ele é aquele amigo, né? Igual nós somos amigos e a gente vai trocando figurinha e um ajuda o outro, ele é meu amigo, ele é nosso amigo que de alguma maneira traz ensinamentos importantes que, na medida em que a gente seja capaz de mergulhar por nós mesmos e nadar por nós mesmos, né, a gente vai experimentando essa coisa nova que ela é sozinha por ela mesma transformadora, né? Então, estamos chegando ao final do nosso programa. Espero que todos tenham usufruído e possam levar para casa esse, essa postura de aprendizes e possam assimilar tudo que a vida tem para mostrar para vocês. Então, até a próxima. Namastê.